Nesse vídeo a gente vai falar sobre a respiração bucal e como ela é ruim para você. Ela pode resultar em vários problemas, como problemas respiratórios crônicos, como a apneia de sono e o ronco principalmente, e a sua aparência, como a forma do seu rosto, entre outras muitas outras coisas. A respiração bucal, ela é muito comum nos dias de hoje por duas coisas. A primeira é que a gente acha que respirar é algo binário, é algo ou você respira ou você morre. Então não importa como você respira, mas só assim que você respira, porque só assim que você vai viver. A outra coisa é que a gente acha que o nariz é só um órgão auxiliar e que não faz muita parte ou sentido ter um, porque a gente consegue respirar pela boca e é muito mais fácil. Mas na verdade, a forma que você respira influencia muito na sua saúde e na sua aparência. Então, se você acha que você tem problemas como apneia de sono, ronco, você tem essa parte seu maxilar fraca, você tem problemas de respirar, asma ou qualquer problema crônico de respiração, desde herança, pode ser curado provavelmente pelo seu nariz, respirando pelo seu nariz, e a gente vai ver por que a respiração bucal atrapalha tanto na sua saúde. Mas por que respirar pela boca é ruim? Eu vou usar três experimentos para falar sobre isso. O primeiro eu vou deixar aqui é uma foto entre duas pessoas. Uma pessoa que respira pela boca, que é a imagem de baixo, e a pessoa que respira pelo nariz, que é a imagem de cima. A gente pode ver que na pessoa que respira pela boca, ela tem essa cara mais de coelho, sabe? Mais. E o pescoço dela é mais fino. Ela tem essa parte mais caída do queixo. E os dentes geralmente são tortos. E ela tem um pouco dessa, sabe, essa entortada. Ela não é alinhada os dentes. Enquanto a pessoa que respira pelo nariz tem um pescoço mais largo, mais forte. Ela tem essa parte da mandíbula definida. E entre outras coisas. Ela geralmente tem os dentes alinhados também. É, a gente vai ver melhor porque isso acontece se você, só por você respirar na boca. Não é tipo, eu tô respirando aqui pela boca, logo eu vou ter essa cara. Não é bem assim. Ao longo dos tempos a gente vai ver por quê. Eu tenho um experimento feito com macacos de Agile Harvard que é bem cruel para ser verdade, mas o que ele fez foi o seguinte: ele pegou vários macacos e ele pôs silicone nos narizes deles, assim impedindo eles de respirar pelo nariz e podendo só respirar pela boca. Ele ele começou a marcar e ver como que foi o resultado desse experimento por 6 meses. O que aconteceu depois de 6 meses? Por ele respirar pela boca, o ar não tinha muita pressão. Quando o ar não tem muita pressão, as suas veias aéreas, essa parte toda atrás da boca, do pescoço, ela começa a ficar mais folgados, músculos e fracos. Com isso, eles começam a ficar molengas e eles têm menos espaço, porque eles vão para frente. O que isso acontece? Então o que acontece é o seguinte: você tem menos espaço para respirar, porque ela tipo desafrouxa e vai para frente daqui, sabe? E com isso você tem menos espaço para respirar. E por isso que a foto do cara, ele tem essa pescoço menor, porque ele acaba tendo menos espaço para respirar. E outra coisa é que aqui no maxilar ele não fica rígido, né? Então ele cai, ele fica também soltando porque eu tenho a pressão do ar para ajudar e daí ele solta assim um pouco. Por isso que ele não é assim definido. E é muito triste, porque com a respiração bucal, com a dificuldade de entrar ar, você fica mais propenso a respirar pelo pela boca. E então respiração pela boca gera mais respiração pela boca.
o pior desse experimento com os macacos é que reflete muito como é para o ser humano também. Como a gente viu pela imagem, é muito semelhante o que aconteceu com esses macacos e com a gente. O outro experimento foi do autor do livro Respire. Ele tem um nome em inglês, essa é a tradução, e é o James Nestor. O que que ele fez? Ele e um amigo dele, outro lá, puseram tampões nos nariz que eles não podiam respirar pelo nariz por 10 dias, ou seja, só pela boca. O que aconteceu foi o seguinte: ao longo dessa primeira parte do livro, ele vai mostrando como a saúde dele deteriorou após ele começar a respirar pelo nariz. O que aconteceu com ele? Em 10 dias, ele ficou mais cansado, ele ficou mais estressado, ele começou a roncar depois de muitos anos sem roncar. Ele teve uma apnea, deixa eu ver o nome certinho, é a apnea obstrutiva do sono. A pressão arterial dele aumentou drasticamente ao nível que eles chamam de hipertensão, que é um nível onde você pode estar sujeito a ataques cardíacos, derrames e outros problemas sérios. Ele também teve uma clareza mental mais fraca e ficou estressado, entre outras coisas. É ruim. Ele disse que se sentiu péssimo nesses 10 dias e o seu amigo também teve coisas bem próximas do que ele sentiu. Outros experimentos que mostram como a respiração pela boca pode te prejudicar. Alguns estudos japoneses feitos, que também são apontados no livro, mostram que quando eles puseram silicone nos narizes de ratos para fazer um labirinto, as células nervosas dos ratos que respiravam pela boca é, se reproduziam, né, aumentavam, se desenvolviam 2 vezes menos do que os ratos que respiravam pelo nariz. E eles acabavam terminando o labirinto em 2 vezes mais tempo do que os que respiravam pelo nariz. Também outro estudo japonês aponta que quando você respirar pela boca, tem uma falta de oxigênio na parte do córtex pré-frontal, que é a parte onde acontece um dos sintomas do TDAH. Ou seja, respirar pela boca também falta oxigênio na parte do córtex pré-frontal, que é associada com o TDAH, que é o déficit de atenção, ou seja, você fica menos focado. Também tem a última coisa, que essa é muito comum, que é a questão com doenças. No nariz a gente tem esses cílios. Se você passar a mão no seu nariz, você vai perceber levemente que tem uns pelinhos dentro. Esses pelinhos fazem o quê? Eles se chamam cílios. Esses pelos, eles pegam esse muco, né, essa sujeira, essas toxinas que tem no ar e filtram. Por isso que faz aquela gosma, que é nojenta, e por isso que a gente espirra também, e deixa o ar mais puro, aquecido e filtrado para o nosso corpo. E então, quando você respira pela boca, toda aquela sujeira do ar vai pro seu corpo. E é isso. É ruim também para questão de prevenção contra doenças, principalmente essas que ficam no ar. Tem muitas coisas também que tem de errado em questão de respirar, mas não necessariamente é com a sua boca. Então eu não vou falar nesse vídeo porque o assunto é mostrar os problemas da boca e como resolver. Também, então a gente viu que a respiração bucal não só atrapalha a nossa condição física de saúde, como nos experimentos do James Nestor, como também atrapalha a nossa aparência física. Outra coisa que eu esqueci de falar dos macacos é que eles fizeram sintomas muito parecidos com a face dos dois indivíduos, porque eles tiveram essa face mais larga, o maxilar caiu, o pescoço ficou mais fino. Então,
também atrapalha na sua aparência. Se você quiser ficar mais bonito, você devo pensar. É algo bom. Então, se respirar pela boca é ruim, como que eu resolvo isso? Como que ajuda a respirar pelo nariz? Porque se eu respiro pela boca, eu tenho que respirar pelo nariz, certo? Certo. Eu vou continuar usando os 3 experimentos que a gente fez. Primeira coisa, a imagem mostra muito bem que se você começa a respirar pelo nariz, você vai ter esse músculo do seu maxilar mais pressionado e dele vai fazer essa mandíbula mais reta. Eu creio que eu não tenha muito bem, mas o seu pescoço vai ficar mais largo, a sua cara vai ficar mais reta, porque ó, se eu ficar respirando pela boca, ela fica mais caída, ó. Quando eu tento respirar pelo nariz, eu fecho a boca, ponho tudo pra cima e ela fica mais assim. O seu dente alinha e muitas outras coisas. Você não fica com aquele olhar vidrado. Outra coisa que a gente pode falar é do experimento do macaco. O Edil deixa eu lembrar o nome dele. O Edil Harvold, ele não parou por ali o experimento. Depois de ver os macacos tudo deformados, ele retirou as silicones dos narizes deles e por mais 6 meses ele deixou o experimento rolando. Depois de você ler mais o livro, você percebe que é muito importante a mastigação também. Então eu não sei se a mastigação teve alguma causa no experimento dos macacos. Creio que não, então eu vou continuar pensando só nessa questão da respiração. Depois de 6 meses respirando pelo nariz, porque naturalmente eles respiram pelo nariz, os macacos todos reverteram seus danos da respiração pela boca. Ou seja, a cara deles ficou reta, o maxilar ficou flexionado e as outras coisas que a gente já falou que aconteceram de mal com eles. Outro experimento que a gente também falou foi o do James Nestor. O James Nestor, ele não só parou pelos 10 dias, depois dos 10 dias ele retirou, junto com um amigo dele, e o resto do livro, pelo menos aquela parte que ele estava falando, é ele falando sobre diversas técnicas que ele usou e continua usando por mais de um ano para reverter a questão respiratória dele, desses 10 dias e até melhorar. Você tem que ler o livro inteiro, talvez eu faça um vídeo especialmente só sobre isso, sobre as 5 coisas que ele falou. E eu faço um vídeo talvez sobre isso, mas ele conseguiu reverter todos os danos de saúde em menos de 2 semanas. Você já percebia que ele tinha revertido os danos que ele teve com a respiração bucal e o resto ele foi melhorando a saúde dele. Então, como a gente pode ver, não só respirar pelo nariz é melhor do que a boca, mas reverte os danos causados pela respiração da boca. Como eu fiz e como você pode fazer para respirar mais pelo nariz. Tem muitas formas de corrigir, mas essas foram as que eu usei, as que eu acho interessante citar e eu acho que você vai conseguir tirar algum benefício sobre elas. E é sobre respirar pelo nariz, não é sobre como respirar corretamente. Sim, tem um jeito correto de respirar. Tá, antes de eu começar a falar as coisas, eu também quero avisar que se você é cronicamente respirando pela boca, não se mate. Se você perceber que você está com falta de respiração muito brusca, sei lá, vai desmaiar ou qualquer coisa, comece a respirar um pouco pela boca. É gradativo, igual no vídeo que eu falei sobre a produtividade, você não vai conseguir do dia para noite começar a respirar pelo nariz, dependendo do seu nível. Então o que se faça? Vá de pouco em pouco. Tente, cada vez que você lembrar sobre essas coisas, tente repor elas e fazer isso mais naturalmente. Não precisa. Algumas coisas vão ser muito insanas, que a gente vai falar aqui. Primeira coisa, e muito óbvia, é feche a sua boca.
Se você tá assim no vídeo, muito provavelmente você vai, se você respira pela boca, você vai respirar pela boca. É muito difícil você ficar de boca aberta e não respirar pela boca. Eu não vou tentar. Mas, então, tente criar esse hábito de fechar a boca. Eu lembro que provavelmente eu deixava a boca aberta, eu não me lembro muito bem, mas provavelmente eu deixava. O que que eu fiz? A primeira coisa que eu comecei a fazer foi fechar a boca. Depois eu descobri outras coisas, que eu vou falar mais adiante do vídeo, mas fechar a boca me auxiliou muito no nariz, porque na maioria das vezes que eu tivesse concentrado sobre o assunto, eu ia respirar pelo meu nariz. Tampão na boca. Isso é uma coisa que o James Nestor recomenda para pessoas respirarem quando dormem. O tampão na boca se resume assim: já que a gente não consegue controlar naturalmente se a gente quer respirar pela boca ou o nariz durante dormir, o que algumas pessoas fazem é muito drástico, é muito difícil. Não recomendo muito que você faça se você é bem crônico pela boca. Eu não faço porque meu nariz entope de manhã, então quero arriscar morrer sufocado. É você achar alguma fita de sono, alguma fita, qualquer coisa que cubra sua boca e não deixe ar respirar por ela, mesmo se você querer. Se você quiser saber um tipo mais certo de fita e blá blá blá, tem muita coisa na internet falando como as pessoas usaram, que fita elas usaram e qualquer coisa que você queira saber sobre isso. Mas eu acho bem intenso, principalmente eu que acaba trancando meu nariz por causa de tanta coisa que entra nele. Eu não faço, eu acho meio arriscado se você tem algo muito difícil de você respirar pelo nariz. Eu consigo, mas só ao longo do dia. Depois quando eu acordo, eu acabo tendo que respirar pela boca, só pelo menos as primeiras 1 hora, porque meu nariz fica muito entupido, eu não consigo respirar. Eu do futuro vim aqui avisar uma coisa que eu não falei no vídeo e vou falar agora. Outra dica que eu falei, que eu iria falar, não falei, é se exercitar ou fazer um cardio, seja nadar, correr, andar de bicicleta ou algum esporte de preferência que corra, tipo basquete, futebol, e você tenta só respirar pelo nariz. Isso me ajudou muito. Como? Eu corria nas férias 3 km em uma velocidade bem alta. E em certos dias, na maioria dos dias, eu tentava respirar apenas pelo nariz. Inspirar e expirar. O que aconteceu é que quando o meu corpo ele adaptou, ele sabe que ele conseguia sobreviver em um ritmo mais forte de respiração, onde ele precisava mais ar, e ele conseguia só pelo nariz, ele acostumou a usar o nariz em situações que você precisava de menos ar entrando, por exemplo, normalmente. Então, isso foi outra ferramenta que eu usei para conseguir respirar mais pelo nariz. Então, sempre quando você lembrar que você precisa respirar pelo nariz ou você está respirando pela boca, feche a boca, faça o próximo passo que eu vou te falar e respire pelo nariz. Tente sempre respirar pelo nariz. Próxima vez que você fazer algum esporte, tente fazer uma sequência um dia só pelo nariz, só pensando em respirar pelo nariz. E é isso. Continue com o vídeo. Se você quer ir em um nível mais elevado, por exemplo, você já consegue respirar pelo nariz, mas alguma coisa ainda não está certa, faz anos você nunca respirou e você não tem uma mandíbula boa, sabe? Eu vou te recomendar a seguinte coisa. Eu provavelmente vou pôr em um dos lados as duas imagens, e é a questão do mewing, que é Mnewing, ou você fazer o seguinte exercício. Você vai pôr a sua língua no céu da sua boca e fechar os seus dentes. Não morder, tipo, mas tipo, só encostar eles. Eu não sei se vai dar pra ver, eu vou até puxar a câmera, mas
seu dente acaba ficando um pouco pra frente. E daí a sua língua vem atrás deles. É, então, esse é o seu objetivo. Você fecha a boca, põe a língua no seu céu da boca, e essa deve ser a posição normal para ela ficar na sua boca. Mas a gente ficou tanto tempo respirando pela boca que a gente começou. Tem dois problemas. O primeiro que talvez a sua boca não tenha o espaço para sua língua encaixar no céu da boca. Sim, isso acontece por causa de respirar muito pela boca. Segundo que provavelmente, tipo, 99% das pessoas não vão conseguir, não respiram naturalmente com a língua no céu da boca. Então você vai ter que treinar igual você treinou para o seu nariz começar a respirar e não pela sua boca. Da mesma forma, sempre quando você lembrar e conseguir, tente colocar a língua no seu céu da boca. E isso vai exercitar os músculos da sua mandíbula, e você vai aumentar suas vias aéreas, que vai te auxiliar a respirar. Eu acabei de terminar um capítulo do Respire, que é o livro que eu mostrei, que é o capítulo final dessa primeira parte. E ele mostra que, além de várias outras coisas, provavelmente eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tipo como respirar certo pelo nariz. Mas, em resumo, se você conseguir sempre estar mascando ou comendo algo duro, isso fortifica o seu maxilar. Essa fortificação dos músculos do seu maxilar abre as suas vias aéreas e possibilita você respirar mais pelo nariz, tá bom? Então, masque um chiclete, pegue, sei lá, dois. Pra mim, eu gosto de usar Trident, uma marca mais cara. Mas eu pego dois e depois de um tempo, depois de ficarem moles, eles começam a ficar mais duros. E daí dá, mas o livro recomenda também, ele usa um aparelho bucal, mas é só lá nos Estados Unidos que pega. Eu não consigo estar lá, então eu não vou conseguir. Muitas coisas. Se você tiver mais afim, recomendo você ler esse livro. Vou fazer mais vídeos sobre o livro. E é isso. Espero que você entenda as consequências de respirar pela boca. É bem difícil, a população, maioria da população do mundo respira pela boca. É um mau hábito supremo assim. E você começa a respirar pelo nariz, sua vida melhora pra melhor. Espero que tenham gostado. Esse é o vídeo. E se você gostou, deixa um joinha e eu agradeço por terem visto o vídeo. Tchau.